Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast, o pior programa de cast que nós temos aqui nas redes sociais. Mas a gente procura trazer gente boa, gente competente, gente que tem algo para dizer, nos ensinar, principalmente pensando aqui na comunidade. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos aqui a Fernanda Lopes, a nossa jornalista, ela é tudo aqui, ela faz tudo, né? E hoje uma convidada internacional do campo da ciência, né? A doutora Roseli G. Chavit, né? E o tema de hoje é um tema que interessa a muita gente, né? Você que está aí, que vai nos assistir, esse podcast vai ficar gravado, você pode compartilhar com pessoas. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é sobre os transtornos mentais e dar uma ênfase aqui no toque, mas é um trabalho de prestação de serviço para a comunidade. É muito raro hoje você ter aqui, como nós temos aqui, a doutora Roseli, uma médica mesmo de ambulatório, de consultório, e uma pesquisadora, né? Ela trabalha hoje na FMUSP, né? Ela é professora e coordenadora dessa área de pesquisa. E ela é uma pessoa que está vivendo isso 24 horas por dia, além do consultório pessoal que ela tem aqui em São Paulo. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre os patrocinadores aí, Fernanda. Vamos, seja bem-vinda, doutora Roseli. Obrigada. Então, olá a todos. Só completando minha apresentação, eu sou médica psiquiatra. Eu coordenei nos últimos 14 anos o programa de transtornos do espectro obsessivo-compulsivo no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E é lá que eu desenvolvo as pesquisas junto ao meu grupo e vou contar um pouquinho desse trabalho para vocês logo mais. Tá bom. Sim, estamos Vamos lá. muito animados para aprender aqui, né, pastor? Que tem dois doidos, né? Antes que algum preconceituoso fale aqui, né? Eu sou pastor, a doutora Roseli, ela também tem a formação religiosa dela, ela é judia, praticante, então ela está aqui com a gente, mas nós não vamos discutir religião aqui, nós vamos discutir sobre os transtornos mentais, tá bom? Exato. Então vamos lá para os nossos patrocinadores rapidamente. Pastor, hoje eu quis fazer de um jeito diferente. Espero que o senhor tope. Eu vou falar o nome do patrocinador e o senhor vai falar o que ele faz. Pode ser? Vai ser jogral. Tá certo, vamos lá. Primeiro nós temos a Previx. Previx é uma empresa de segurança e serviços terceirizados. É de um membro aqui da nossa igreja. Ele trabalha com segurança, limpeza, toda essa prestação de serviço que uma empresa terceirizada, né? Também Bluefields é a nossa aceleradora de startups, né? Sim. É um projeto que nasceu aqui em parceria com outras pessoas. As startups estão na moda e é uma espécie de incubadora para produzir conhecimento e compartilhar conhecimento. Sim, eles fazem um trabalho muito legal, pastor. Eles estão com esse curso aberto que se chama Sparks, que é Entre a Ideia e essa Startup. Qual que é o objetivo? É um curso que ele é dividido em várias etapas, você pode escolher qual etapa você vai fazer, então você pode começar pela primeira, fazer a primeira, ir para a segunda, enfim. E a ideia é ser um curso prático para colocar a mão na massa e construir sua startup do zero. Chega de empreender sozinho, né? Porque eles têm toda essa expertise e vão te dar todos os recursos, ferramentas e a experiência que eles têm de mercado para te ajudar a tirar sua startup da ideia, do papel e tirar sua ideia do papel. E a gente, para acessar o perfil da Bluefields, é só entrar no Instagram deles, que ela vai ter todas as informações. Bluefields Aceleradora, a gente vai deixar na legenda desse vídeo. Bom. Temos também a próxima, One Big Media. Isso aqui é uma empresa que trabalha com o Google, que cuida de inteligência. Como é que é? Inteligência tecnológica, né? Tecnológica, é isso aí. Sim. E eles estudam isso e orientam como você deve, qual público você vai atingir, né? É uma empresa hoje top no mercado, né? A sede fica lá em Belo Horizonte e é que ajuda a gente aqui, né? A identificar e desenvolver conteúdos para as redes sociais. Sim, isso mesmo. Eles gerenciam, né? Eles dão todo o suporte, consultoria para as nossas redes sociais do Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e outros criadores de conteúdos cristãos. Eles têm esse foco. Então, é uma empresa muito. Eles trabalham com tudo: cantor sertanejo, artista, jogador de futebol. É uma festa. Eles têm grandes clientes, assim. É muito legal porque eles têm né, eles sabem, então, por dentro de tudo que está acontecendo e trazem tudo isso para a gente e adaptam para cada um, né? Cada um deles o que fazer.
E a próxima, Porte Contábil. É um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Há mais de 20 anos no mercado, que trabalha em todas as áreas, né? De Sim. consultoria, de prestação de serviço contábil. E por último, Cadu Aranha. Cadu Aranha está aqui, ele é a empresa responsável aqui por toda a parte de transmissão dos cultos. Ele trabalha com som, com mídia, com tudo. Então, treinamento, montagem de equipamentos, né? Nós fizemos agora a importação dos Estados Unidos de equipamentos de ponta, e ele é o cara que entende desse negócio aí. Então, se você quer trabalhar com isso aí na sua igreja, na sua empresa, fala com o Cadu Aranha. Sim. Fechou. Fechou? Gostou desse estilo de jogral? Gostei, tudo bem para mim. É desse jeito, né? A gente fazendo diferente. Por favor, faça a sua inscrição aí no Spotify e também ative as notificações no canal do YouTube, né? Hoje a pauta está muito interessante, né? Primeiro, pela convidada, que essa é uma figurinha carimbada, viu? Tem 10 anos que a gente tenta trazê-la aqui para fazer esse... E Conseguimos. conseguimos, né? A pauta de hoje, eu vou começar já provocando a doutora Roseli, que ela é psiquiatra também. Doutora Roseli, qual a relação entre os tratamentos de transtornos mentais que a senhora dá lá no seu consultório e as questões da fé que o pastor faz? É, 2 departamentos, né? pergunta complexa. Complexo, né? Eu acho que são diferentes dimensões da existência humana. Certo, Então, o fato de uma pessoa ter a sua espiritualidade, a sua fé, e ser portadora de um transtorno mental, certo, não são incompatíveis. certo, certo, Então, a fé cumpre um papel na vida dessa pessoa e a medicina cumpre outro. certo, Então, pessoas de diferentes orientações religiosas, espirituais, que se identificam com diferentes religiões, certo, todas estão sujeitas às mesmas leis da natureza certo, e vulneráveis a algum dia na vida desenvolverem algum transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, enfim, um abuso de substâncias certo, certo. e todas. Então, muito boa a sua resposta. Eu quero só já colocar aqui que a fé não dá imunidade para você ter transtornos mentais. Então, quando você tem um problema mental, e aqui, doutora Roseli, o cérebro, ele é um órgão do corpo humano como os outros órgãos. Sim. Então, quando o psiquiatra vai fazer uma abordagem, né, ele faz uma abordagem a partir do seu conhecimento científico dessa área. Então, a fé não substitui a ciência, né, e a ciência também respeita essa questão da fé. É mais ou menos isso, né? Isso, isso. A gente tem que pensar que quando a pessoa sofre de uma pneumonia, Certo. ninguém questiona, porque Isso. o pulmão dela está doente e ela vai ser medicada com antibióticos, anti-inflamatórios, o que for. E quando o cérebro fica doente, os sinais e sintomas, eles aparecem por meio do comportamento. Certo, E por ter essa manifestação por meio do comportamento, fica mais difícil do problema ser visto como um problema no cérebro. certo, Pode parecer que é um problema de vontade, certo, de personalidade, certo. da educação que a pessoa recebeu. Sei. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais no entendimento de que o cérebro também adoece. Então, vamos colocar um pouquinho aqui mais do ponto de vista prático. Foi muito boa essa colocação. Então, você aí, por favor, você que diz assim, olha, o cristão não toma remédio de faixa preta nem faixa vermelha. Veja bem, faixa preta e faixa vermelha é um negócio que tem no judô. Faixa preta e faixa vermelha, quando se fala de medicamento, é a questão do controle do uso. Porque quando você... então, tem nada a ver, né? Eu estou falando isso porque há muitas pessoas que ignoram esse assunto. Há muitos aí na televisão que dizem, olha, se você tem um transtorno mental, está tomando um remédio de faixa preta, joga o remédio fora porque Deus vai te curar. Não é assim. Deus está com a gente para nos ajudar, tudo, mas precisa do tratamento médico. Tá certo? Então, eu estou colocando isso aí porque tem muita gente que faz essas perguntas no Instagram, né? Sim. A caixa de perguntas, e eu estou insistindo
explicar isso para você. Então, se o pastor disser isso para você, você sai fora. Você procura um médico, né? Se você tem problema, algum problema de transtorno mental, ansiedade, depressão, né? E qualquer outro síndrome de pânico, procure um médico especialista nisso, que é justamente o, o O médico que cuida dessa é, área, que vai saber, né, tratar e tudo certo. tá bom? Doutora Roseli, quais são os transtornos mais comuns no dia de hoje? A senhora que está pesquisando, está no dia a dia aí. Sem dúvida, transtorno de humor, Hum, depressão principalmente, os transtornos de ansiedade, certo. e os transtornos por uso de substâncias, álcool e substâncias psicoativas, estimulantes, Certo. enfim, todos os tipos de drogas Droga, maconha, recreativas e tudo mais. álcool, tudo. Doutora, eu tenho uma pergunta. A gente até estava conversando sobre isso aqui antes do episódio começar. A gente vê que hoje em dia parece, entre aspas, que as pessoas estão mais doentes, que a sociedade está mais doente. A gente dificilmente conhece uma pessoa hoje e ela não tem nenhum, assim, tipo de transtorno ou alguma doença mental. A doutora acha que realmente a sociedade está doente por tantas coisas, tecnologia, a vida corrida, ou que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas, ou os dois juntos? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso das palavras, né? Aham. Porque você tem aí mundialmente as populações saindo de um período de pandemia, Sim. É, né? Então, uma situação muito inusitada, diferente, que impôs uma série de restrições, né? As pessoas, restrições econômicas, empobrecimento de um grande número de pessoas e tal. Então isso a gente está vendo agora um pouco das consequências, como que está sendo essa retomada, né? é. E a gente vive num centro urbano, a gente vive numa cidade violenta, poluída, e isso pode ter repercussão, sim, na saúde mental das pessoas. Só que você tem que pensar que de um grande número de pessoas expostas a essas mesmas adversidades, uma pequena porcentagem vai receber um diagnóstico psiquiátrico, né? Então, eu acho um pouco, assim, quando a gente fala a sociedade está doente, tem um sentido figurativo, Sim. né? As doenças mentais, elas têm algumas taxas de prevalência, né, bem definidas nas populações Hum. Quanto mais ou menos? estudadas. 10%, mais ou menos? Eu acredito que depressão seja até 30%. 30%, Já as grandes psicoses, esquizofrenia, transtorno bipolar, 2%. 2%. 1 a 2%. O toque também em torno de 2, 3%. Isso também tem uma abrangência mundial, né? Tem regiões onde o número é maior e outras regiões menores, né? Mais ou menos. Tem Ah, estudos epidemiológicos também comparando populações urbanas com populações rurais. A taxa não é muito diferente, não, não. não. Interessante. Uma coisa que, né, não se fala muito, né? E a pessoa, por exemplo, nós temos hoje problemas no uso do alcoolismo mesmo, né? Eu venho de uma família que tem, por parte de Uhum. mãe, essa tendência, né? Então, e hoje parece-me que, como é uma droga que ninguém, de uma certa forma, critica, né? Mas hoje o número de alcoolismo, de vício em bebida é muito grande, né, doutora? É que as pessoas estão sendo expostas às bebidas muito cedo, né? Então, você vê, por exemplo, Adolescentes, adolescentes, às vezes até antes das festas de 15 anos, que é sei, quando fica aquilo mais oficial, né? Eu acho que, assim, eu não é bem a minha área de atuação, as dependências químicas, mas tem tratamento. A tem, questão é que quando a pessoa sabe que ela é uma pessoa de risco, porque Uhum. tem um parente de primeiro grau que passou por isso, a tentativa deveria ser de não chegar perto. certo, Sim. Porque o que acontece é que para as pessoas com dependências químicas em geral, o álcool incluído, é muito difícil ter o controle depois da primeira exposição.
Certo. né? Porque tem um processo biológico que é deflagrado e é difícil de frear, né? Como um filho de um portador de diabetes deve controlar a sua ingestão de açúcar. Certo. É a mesma coisa, né? Sei. Porque uma vez que entra mais açúcar do que o corpo consegue processar, aquele mecanismo gerador do diabetes vai começar a operar. E com álcool é a mesma coisa. Então, acho que a pessoa tem que saber a sua história, né? Tem que saber quais são as suas vulnerabilidades e se comportar de maneira a diminuir seu risco, né? Certo. Isso aí seria um trabalho mais preventivo, né? Um trabalho preventivo, sim. Certo, certo. Sim, e quando já está instalado, a gente tem que fazer o caminho de volta Certo, para tornar possível prevenir recaídas, vamos dizer. certo, certo. Uhum. E isso envolve outras doenças mentais também? Por exemplo, Depressão, né? depressão. Eu tenho histórico na família de depressão, então eu geneticamente tenho essa predisposição, mas não que eu necessariamente vá ter, é isso? Isso, você tem um pouquinho a mais de chance do que o seu vizinho que não tem história familiar de depressão de ter um episódio depressivo, Uhum. mas não é 100%. Aham. Doutora Roseli, essa questão da depressão é, é, se tornou um termo genérico, né? Então, qualquer pessoa que tenha assim, uma tristeza, né? Passa por uma angústia, pode ser uma coisa temporária ou não, a pessoa, não, você está com depressão, né? Uhum. Agora tem uma palavra bonita, agora é burnout, né? Inclusive no ambiente nosso aqui, você está com burnout, né? Burnout, tá? Que é um... Mas quais seriam assim, os sintomas, eu diria, mais prevalentes num caso de depressão? Então, acho que primeira coisa, depressão e tristeza são experiências diferentes e Certo, muitas vezes os pacientes com depressão contam pra gente que nem nos momentos mais tristes da vida dele, ele sentiu aquilo que ele está sentindo certo, no episódio depressivo. certo, Então, às vezes, a própria pessoa diferencia. Mas a gente tem alguns indicadores mais físicos de certo. depressão. Então, Então presta atenção aí, tá? Para você, faça já aqui, que nós estamos com a psiquiatra ao vivo, grátis, para você se autodiagnosticar aí. Vamos lá, doutora. não, autodiagnóstico não. Pelo amor de Deus. Ninguém está recomendando o autodiagnóstico. Tá certo, mas para você avaliar se isso que você tem aí é depressão ou não, pelo menos dá uma olhada, né? Então, uma das coisas que chama a nossa atenção é a ruptura do ritmo do sono. Certo, Então, a gente tem alguns ritmos circadianos, que são esses ritmos das 24 horas. Então, um deles é o vigília-sono, sei, e na depressão esse ciclo costuma estar corrompido. Então, a pessoa ou tem dificuldade para iniciar o sono, ou tem dificuldade para manter o sono, ou perde o sono no final da madrugada e não consegue voltar a dormir. Então, o ritmo de sono é uma coisa importante de observar. A mesma coisa com apetite. A pessoa pode perder totalmente o interesse pela comida, ou o contrário, pode comer exageradamente, como não é o seu normal. Outra coisa que se altera é a parte cognitiva. Então, é a capacidade de concentração, de manter a atenção em tarefas como leitura, por exemplo, certo, estudo, né? Então, concentração também é um marcador mais fácil de identificar. E aí a gente tem o comprometimento da vontade, né? Da motivação. certo, E tem uma coisa muito típica, que é a piora matutina do estado de humor. Então, a pessoa acorda muito mal e sei, vai melhorando ao longo do dia. Tem sei, pessoas que falam que são duas pessoas diferentes de manhã e à noite, por exemplo. sei. E é esse ritmo das 24 horas que é corrompido durante um episódio depressivo. Nesse caso aí, o isolamento, o medo de ambientes mais com pessoas, isso também é um indicativo ou não? Existe uma tendência da pessoa a querer menos interações, Certo, então a ficar mais retraída. sei. Agora, doutora, vamos aproveitar ao máximo aqui, né? Sim. Essa questão, por exemplo, da depressão, a gente ouve muito falar sobre bipolaridade, né? Às vezes a pessoa alterna na depressão um momento de euforia e depois um momento de tristeza, de perda de satisfação, né? De alegria. Como é que é isso? O transtorno do humor bipolar é diferente do transtorno depressivo. Depressivo. No transtorno bipolar, a gente tem episódios de duração mais longa
que são caracterizados nos episódios depressivos por essas manifestações que a gente acabou de falar, e nos episódios que a gente chama de maníacos ou Sim. hipomaníacos, quando são mais suaves, por manifestações de intensa excitação. Então, é um humor ou irritadiço ou eufórico mesmo, uma sensação de não ser vulnerável a nada, então a pessoa se expõe a risco porque acha que nada de ruim vai Vai acontecer. acontecer. É uma pessoa que naquele momento tende a ficar hiperativa e de querer fazer milhares de tarefas ao mesmo tempo, porque a sensação é de que vai dar conta de tudo. O pensamento fica bastante acelerado, então você vai tentar conversar com essa pessoa, você vai ver que ela vai começar uma frase, vai emendar em outra, em outra, em outra, em outra, e não vai terminar o que Então, eu começou. já tô incluído nisso aí. A gente começa a ouvir e acha, meu Deus, eu tenho tudo. Por isso que é importante passar numa consulta, É, né, claro, né? com um médico, avaliar seu caso Presta específico. atenção, você vai ouvindo aí, tá assistindo, É. né? Mas é só para a gente É. ter uma orientação médica aqui mais abrangente para você procurar um psiquiatra de sua confiança. O importante é a pessoa se comparar com ela mesma, né? Certo. E detectar um desvio do seu normal, o normal Certo. dela, não o normal do que o vizinho disse para ela que tem que ser. Certo. É ela com ela mesma. Certo. Tá bom. Muito... Vamos entrar no tema do toque, né, pastor? Que eu acho que é um assunto. A gente já gravou. Ela é especialista nisso, ela é autoridade para falar sobre toque. Fala um pouquinho Sim. sobre isso e quais são os sintomas básicos, alguma coisa disso aí, doutora. Então, o TOC é a sigla, né, que a gente chama do transtorno obsessivo compulsivo, e esse é um transtorno mental caracterizado por pensamentos repetitivos que vêm na consciência da pessoa contra a vontade dela, ela não quer pensar aquilo, mas o pensamento fica vindo Certo. intrusivamente. E o desconforto causado por esses pensamentos é aliviado, em geral, por comportamentos repetitivos, que são as compulsões. Então, por exemplo, um medo exagerado de contaminação e um comportamento exagerado de limpeza e lavagem. Então, eu falei Certo. assim, puxa, sentei aqui, peguei essa caneca, já estava aí quando eu cheguei, será que está limpa, não está? Ai, acho que eu tenho que, desculpa, vamos parar o podcast que eu tenho que sair para lavar minhas mãos, Certo. né? E isso não sai da minha cabeça enquanto eu estou conversando com vocês. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo muito comum é o medo de causar dano a alguém e comportamentos repetitivos de verificação. Assim, será que no caminho para cá eu atropelei alguém? Olha, vocês me esperem um pouquinho, eu vou atrasar porque eu tenho que dar uma volta no caminho que eu fiz para ver se não tem ninguém jogado no meio da via. Certo. Nossa, eu acho que isso eu nunca tinha ouvido falar. Esse é um exemplo um pouco extremo, mas acontece. Então, mas é um outro tipo, que é o Sim. medo de provocar dano a alguém. Será que eu falei alguma coisa no podcast que ofendeu? Eu vou ter que ir lá no IPPTV, pedir para me passarem a gravação, que eu tenho que ter certeza que eu não falei nada ofensivo. E é outro exemplo. Outro exemplo é a necessidade exagerada de simetria, né? Então, ele veio aqui, arrumou o microfone, está um pouquinho assim, eu quero que ele esteja reto, 100%, Ah, eu conheço muita gente assim, viu? né? O quadro está fora disso. Olha para a Alinhamento, mesa, certo? quando vai arrumar os É, pertences, né? Então, quando, né, a garrafa tem que estar aqui, porque tem que estar alinhado, esse tipo de coisa. E esses são os mais frequentes. E a gente também tem vários, a gente tem obsessões de temática sexual, a gente tem obsessões de temática religiosa. sei. eh, E essa questão de compra também é? Comprar compulsivamente? Não, é Não. outra coisa. Não, isso está num capítulo diferente de diagnóstico, que são os transtornos de controle dos impulsos. Sei. Aí entra comprar compulsivo, jogar compulsivo, comer compulsivo, sexo compulsivo, É, certo, uso compulsivo da internet. É certo. um outro capítulo. Tá. Só tocou numa questão muito boa. Agora nós publicamos aquele livro, né? Aqui, um especialista americano, que fala justamente que as redes sociais, ao invés de trazer Em vez de nos conectar, as pessoas estão mais solitárias com as redes sociais. Uhum. Ele trabalha muito essa questão, até mesmo dentro de casa. Às vezes você está em casa, né? Sentado com a família no sofá, cada um no seu iPhone, né?
e a criança está no quarto, a mãe manda uma mensagem dizendo no WhatsApp: "Ó, o jantar está sendo servido". Isso é uma coisa muito interessante hoje, do ponto de vista de que a gente precisa trabalhar isso aí. Mas, doutora Roseli, TDAH, esse é um tema que está É. também agora bem discutido. Essa é a sigla para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e tem mais uma letrinha que não está aí, que é o I, de impulsividade. Certo. Porque a gente pode ter simplesmente o déficit de atenção, mas a gente também pode ter isso combinado com hiperatividade e impulsividade. Então, aquele aluno que não consegue ficar os 40, 50 minutos da aula sentado, ele precisa amassar um papel para ter um motivo para levantar, para ir até a lixeira jogar o papel, porque ficar sentado ali o tempo todo da aula é demais para ele, ele não aguenta. Isso é um exemplo da hiperatividade. E a desatenção, né? Então, são aquelas crianças. Eu digo criança porque é um transtorno de início na infância, em Certo. geral, pelo critério diagnóstico antes dos 12 anos. E são crianças que os professores ou os pais, né, consideram que vivem no mundo da lua, né? Então, Sei, são as pessoas que estão distraídas, sei. que estão tentando prestar atenção, mas qualquer barulhinho na rua já desvia a atenção deles. E isso se reflete numa tendência de aproveitar pouco as aulas, né? De ter bastante dificuldade para sentar sozinho, para estudar, para se preparar para uma prova, e eles vão fazer as lições de casa, entregar os trabalhos, quando eles estão assim nos 45 do segundo tempo, Sei. né? Precisa de uma pressão muito forte para que eles sentem e façam a tarefa, né? Entre outras coisas. Então, esse diagnóstico em geral é dado na infância ou na adolescência, mas tem muitos adultos que acabam sendo diagnosticados só depois de adultos. É uma palavra boa aqui, né, porque às vezes chegam esses assuntos aqui no âmbito pastoral, e esse assunto, principalmente pelos pais, né. Então, você que está nos assistindo aqui, eu estou falando aqui para os pais da igreja, os pais em geral, porque às vezes a criança apresenta, né, esses sintomas e o pai precisa procurar ajuda médica. Não é colocar o menino de castigo, é entender, né, esse assunto. É só para a gente descontrair aqui, a igreja aqui está cheia de psiquiatra, né? E durante as cerimônias aí, todo mundo me analisa, né? Então, desde a roupa, né? Uma pessoa uma vez disse que durante o sermão eu levantei as calças 7 vezes, né? E Ah, esse, porque emagreceu, é, pastor, a calça tá caindo, é uma coisa e, boa. e tem um psiquiatra aqui que era ateu, virou agora cristão, né? Marcionila, né? Marcionilo, então ele falou assim, não, quando eu vou ao culto eu já vejo que o senhor tem problema de hiperatividade, né? Então, o senhor parece aquela criança que entra no meu consultório e começa a mexer nas coisas, senta lá. E quando alguém está dando um aviso ou falando alguma coisa que o senhor não gosta, o senhor manda essa mensagem pelo corpo, né? Então, quando o cara demora para dar um aviso, quando a pessoa está, né? Então, tudo se resolve com um bom psiquiatra. Então, tá certo? Agora, uma coisa muito importante que a doutora Roseli colocou aqui é que todo mundo tem um pouco de louco e tem um pouco de médico. Mas esse assunto dos transtornos mentais, eu recomendo a você que você procure uma orientação médica mesmo, um psiquiatra de sua confiança, né? Aqui na nossa igreja, para os nossos membros aqui que não têm acesso, que é um ponto que eu quero colocar aqui para a doutora Roseli também, o acesso hoje ao tratamento psiquiátrico, ele tem diminuído. Poucas pessoas têm, às vezes tem um problema, né? E quem tem bons planos de saúde, quem tem recursos, consegue chegar. Mas a população de baixa renda mesmo tem uma dificuldade muito grande, né? Às vezes, eu não sei se existe um dado estatístico da quantidade de psiquiatras para a população, se, né? Existe, mas eu não tenho isso aqui na ponta da língua. O que eu acho é que a comunidade, né, as pessoas que não têm acesso a tratamento, devem fazer uma pressão sobre a rede pública. A rede pública. Porque no nosso modelo SUS existe toda uma previsão de atendimento em saúde mental, Certo. né? E é um atendimento num modelo regionalizado e hierarquizado. Então, as administrações regionais, né, devem ter os seus serviços de referência,
e vai de menor complexidade para maior complexidade. Então, nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos CAPs, que são os Sim. Centros de Atenção Psicossocial, Hum. e aí é o lugar de fazer a sua demanda, Sua demanda, né? certo. Então, o que eu acho que pode acontecer é de ter uma certa demora em ser chamado. Mas acho que a pessoa deve se dirigir ao serviço de saúde mais próximo da sua área de residência e manifestar o seu interesse em ser atendido pelo serviço, porque eu Certo. acho que existe a demanda e essa demanda precisa ser conhecida das autoridades que cuidam dessa rede pública de atendimento em saúde mental para poder estruturar serviços cada vez mais eficientes. Mas existe essa previsão. Então, Sim. Eu acho que e assim, a gente já sabendo disso, né, dessa demora, eu acho que a parte como é o que tem, e mas eu acho que hoje tem várias áreas, né? mas eu acho que se a pessoa pega a perspectiva de que ela já não tá legal, ela já tá percebendo algumas alterações, né, esses vários sintomas que a doutora falou, já vai atrás, né, não deixa piorar, porque depois que piora é tão complicado, né. Mas tem um detalhe que eu acho importante também as pessoas saberem sobre o atendimento na rede pública. Você vai para um serviço europeu, britânico, Reino Unido, que inspirou o SUS, né? Não é o psiquiatra que trata a depressão, é o clínico geral, Clínico geral. Olha só. né? Porque é tão prevalente na população a depressão que não tem especialista para tratar todo mundo. Então, eu acredito que se a pessoa não tem outro recurso a não ser o SUS, Uhum. ela deve ir no profissional que ela conseguisse primeiro. Então, Sei. se é o clínico geral, vai conversar com o clínico geral, ele faz o encaminho para o psiquiatra, mas faz uma primeira abordagem. Muitos ginecologistas atendem mulheres com depressão, Certo, certo. né? Muitos, talvez, cardiologistas atendam pacientes com depressão, É. mas que aí já são especialistas, mas eu acho que o clínico geral é uma figura muito importante na saúde pública para diagnosticar e fazer a primeira abordagem de um quadro depressivo. Tá, agora uma questão, doutora, que as pessoas eh, perguntam, principalmente nessa questão da depressão, né? Tem aquele tipo de depressão que a pessoa já tem um histórico, chama de endógena, né? A pessoa já nasce com aquela tendência. Mas o que tem acontecido muito são pessoas que não tinham um quadro depressivo, mas por causa de um luto, por causa de um desemprego, por causa de um acidente, por causa da pandemia, né? Ficou trancado em casa, começou a desenvolver um quadro depressivo. Como é que vocês veem isso? Como é que... O tratamento do episódio depressivo, ele tende a ser o mesmo, independente do gatilho para aquilo, Certo, né? Porque, tá, porque a gente acredita que, de novo, de muitas pessoas que foram expostas a esses fatores desencadeantes do quadro, é uma parte pequena que vai desenvolver certo, um episódio depressivo. Então, a gente sempre acha que tem o fator ambiental certo. determinando quando vai acontecer, mas que tem algum fator genético que determina a vulnerabilidade para aquilo acontecer. Hum, Então, a pessoa sempre teve a vulnerabilidade, mas nunca tinha tido um gatilho forte o suficiente externo certo, para casar com aquela vulnerabilidade e manifestar o episódio depressivo, entende? certo. Então, não dá para a gente dizer que a pandemia, ou o desemprego, ou a perda de um ente querido causaram a depressão. Eles foram catalisadores de algum processo para o qual a pessoa já estava vulnerável antes, Certo. entende? Uma E pergunta dentro disso aí, que é a questão do tratamento, às vezes, a pessoa procura um psiquiatra, chega lá no seu consultório, ele tem um problema depressivo, a senhora faz um tratamento, por exemplo, acompanhado com a medicação, de 1 ano, 2 anos, depois a pessoa sai daquele quadro. uhum, E tem aquela pessoa que vai ter que conviver com uma medicação durante algum tempo. Por exemplo, a mesma coisa da pessoa que tem pressão alta, um exemplo. uhum. Ela vai ficar usando aquela medicação, ou um diabético vai ter que... isso também se aplica à questão dos transtornos mentais? Sim, nas diretrizes internacionais de tratamento dos episódios depressivos, quando é a primeira vez que a pessoa tem um episódio, em geral, o tratamento tem começo, meio e fim. Então, contorna a Certo, crise, faz o período de prevenção de recaída e tira o medicamento. Quando é o segundo episódio em diante,
o risco de ter um novo episódio quando tira o medicamento vai aumentando conforme o número de episódios. Certo. Então, quanto mais episódios a pessoa já tratou, mais longo é o período da manutenção do tratamento. Hum, Então, a gente vai. E não tem estudos de longuíssimo prazo. certo, Os estudos acompanham até 2 anos só. certo, certo. Então, a gente vai tentando moldar a duração daquela manutenção do medicamento de acordo com a história prévia da pessoa. É por isso que é importante você estar sob a orientação de um médico psiquiatra. O que ela colocou aqui é muito importante. Porque uma das perguntas que vem muito aqui no meu escritório, o pessoal chega, né? Pastor, mas se eu usar isso aqui, vai criar dependência? A pessoa já. E ela falou: não, eu não uso um ansiolítico, porque isso cria dependência, né? E aí vem aqueles produtos naturais, né? Chá disso, chá daquilo, né? Reza brava, tem um monte de práticas que tentam tratar disso. Como é que a senhora vê essa questão, por exemplo, da dependência? O que a senhora diria para uma pessoa que tem um preconceito com essa questão da dependência? Então, vamos separar por grupos de Certo, substâncias, tá? certo. Então, os antidepressivos não são medicamentos que causam dependência. Repete, por favor. É a Jovem Pan, que horas são? Os antidepressivos não são medicamentos que causam dependência. Aí, repete aí, viu? O que acontece Hum. é que a depressão tem uma natureza que pode ser recorrente. Certo, Isso é diferente de ser dependente do remédio. gostei. Os medicamentos que tratam a ansiedade tarja preta, Hum, eles causam dependência. certo, Então, eles não são tratamento, eles são sintomáticos. Então, é como tomar Novalgina para baixar a febre, em vez do antibiótico para tirar a infecção. certo. Só que, com o tempo, como eles dão um alívio muito imediato, a pessoa tende a querer usar de novo, e de novo, e de novo. E com o uso contínuo desses tarja pretas, a pessoa vai tendo que usar doses mais altas para obter a mesma quantidade de efeito, Certo, até ficar dependente. certo. Mas isso aí se aplica a qualquer droga, né? Tarja preta. Tarja preta, tá. Tarja vermelha, não. Não, não. Então, por favor, eu estou colocando aqui, a doutora Rosilita, está sendo muito bom isso aqui, porque o pessoal hoje está com a mania de ficar assistindo vídeos de psiquiatras, né? De pessoas que trabalham com a questão de emagrecimento. Tem muita gente falando abobrinha nos canais aí. Porque o cara quer, olha, 5 remédios que não criam dependência que você vai ficar bom. Né? E sempre usa essa expressão. Né? É como aquele negócio. Põe antes e o depois, né, a foto, né? E se você tomar esse chá com 5 substâncias, você vai emagrecer. Então tome cuidado com esse tipo de propaganda que muita gente assiste, né? Hoje o doutor, como é que é? Google, né? Tem substituído o que ela está colocando aqui, que é uma orientação especificamente sobre essa questão de dependência ou não do remédio. Então, qual é a diferença de faixa preta e faixa vermelha? Os medicamentos de tarja vermelha, eles são de prescrição controlada, liberação controlada, porque eles agem no sistema nervoso central. É. E também tem os antibióticos, tem outros grupos, né, de medicamentos que são controlados. Mas isso não quer dizer que gerem dependência. Certo. Os medicamentos tarja preta, eles têm um mecanismo de ação no cérebro que pode levar à dependência, se usados continuamente por muito tempo, porque esses medicamentos tarja preta podem ser muito úteis em algumas situações. Certo. Num uso eventual, um uso esporádico, controlar uma crise de ansiedade. Então, não é que não é para usar, senão não estaria no mercado. Mas tem que usar do jeito recomendado pelo profissional, Um né? tratamento certinho, né? Sim. Voltando um pouco no toque. É porque ela tem toque. É porque eu tô tentando me identificar, pastor. Mas eu tenho... Eu sofro aqui, viu? Não, mas ó, eu tenho ao contrário, eu já me perguntei se eu tinha toque. Mas mas você e por o seu quê? marido, porque uma pessoa é Ah. bolsonarista, que casa no Não dia me 7 expõe, pastor. que casa no dia 7 de setembro. Eu tenho que fazer um casamento no dia de 7 de setembro. Ele casa com um terno verde. E a marcha nupcial é o hino nacional brasileiro. Então, alguma Mentira, coisa. Isso não foi isso. Não teve nada disso. Eu não vou falar nada É. disso. Nem falo, precisa. Não, mas eu sou muito esquecida. E a vida muito corrida, a rotina corrida,
eu esqueço, por exemplo, já teve um episódio que eu acho que foi o pior, de eu esquecer panela no fogo. Isso traz um risco grande. E aí, o que que eu comecei a fazer? Checar as coisas pra ver se a porta estava fechada, se eu liguei o fogo, eu desliguei o fogo, janelas, enfim, essa questão de. Como que é o nome técnico disso? Verificação? Que aí tem o toque de verificação, não é o meu caso. Uma preocupação que eu realmente preciso, depois eu entendi isso. Mas que. E aí eu fui identificando quando eu saio, por exemplo, estou sozinha de casa, eu saio, eu faço em voz alta pra ver se eu não esqueci alguma coisa, pra, né, não acontecer nada de chave pra fora da porta, enfim, mas isso não é toque, né? Só um cuidado que eu realmente preciso, mas eu até levei isso na consulta com o psiquiatra, ele falou, não é nada disso e tudo mais. Esse, pelo menos, eu não tenho. Mas voltando, porque eu queria falar sobre isso, por conta da pandemia. Eu não sei se a doutora estava atendendo na época da Online, é pandemia, online, né, doutora? mas eu acredito que o pessoal que tem toque de contaminação deve ter tido mais episódios de crise. Como foi esse acompanhamento com... Não necessariamente. Não? E o que a gente vê, na verdade, é que o comportamento dos pacientes que têm preocupação excessiva com contaminação, ele foi normalizado na população. Nossa. Então, não foram eles que pioraram, a população que passou a se comportar como eles. Então, isso, de uma certa forma, pode ter confirmado para eles o sintoma. Então, isso foi ruim, porque reforçou a doença neles, né? Mas não necessariamente houve uma piora uma maior incidência ou uma piora dos sintomas. Eles simplesmente viram para a gente e falaram, tá vendo? Eu tinha razão, né? E aí a gente tem que fazer o trabalho ao contrário, de falar não é bem assim, e continuar o nosso trabalho de lidar saudavelmente com os cuidados com limpeza e lavagem, né? Entendi. Doutora Roseli, eu queria, na nossa igreja aqui, eu acho que é uma das únicas igrejas aqui, pelo menos que eu conheço, igrejas evangélicas, que, juntamente com a orientação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, acolhe a criança autista, certo? O autismo. E foi criado até aqui uma associação de pais autistas, né? Porque quando nós recebemos alguns pais aqui, eles vieram com um conceito de igrejas aí que as crianças estavam endemoniadas, que aquela doença era... E eu gostaria que a senhora desse uma breve explicação simples sobre essa questão dessas doenças autoimunes e também o transtorno mental e o autismo. Qual a diferença aí, só para ajudar, tá? Você que tem um filho autista, você que está aqui com a gente no dia a dia, você que tem sido pastoreado e cuidado pelas pessoas aqui da igreja, esse é um assunto muito importante para a gente ter uma compreensão da matéria. Por favor, doutora. Os transtornos do espectro autista são transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, eles começam bem cedo, quando o cérebro está começando a se desenvolver e as diferentes partes do cérebro começando a se diferenciar e as conexões estão se formando. Algumas conexões não se formam da maneira esperada. Sei. E a gente fala hoje em transtorno do espectro autista porque é um contínuo de intensidade, de comprometimento, né? Então, a gente vai ter um comprometimento muito importante do que a gente chama de cognição social, que é a interação daquela criança com as outras pessoas e com o meio externo. E a gente pode ou não ter comprometimento da parte intelectual. E de todo o desenvolvimento, todas as funções neuropsicomotoras, né? Então, por isso a gente fala transtorno do espectro. O importante aqui é que os pais procurem com o pediatra, né, ou um neuropediatra, para que essa criança seja diagnosticada e comece a ser tratada por equipe multiprofissional o quanto antes. Certo. Porque quanto antes ela começar o tratamento, maior a chance de corrigir esse neurodesenvolvimento e diminuir as sequelas. Sei, certo. Então, acho que não dá para falar de casos individuais, porque tem uma ampla variedade de quadros clínicos,
Mas se os pais desconfiarem que tem alguma coisa errada, a melhor coisa a fazer é uma avaliação. Ah, temos o caso aqui do pastor Jonatas, né? Que a filhinha dele completou 2 anos e ela não consegue ficar de pé. A parte ela e também a questão da fala, né? E ele estava angustiado aí, e foi encaminhado justamente para um Neuropediatra. neuropediatra para tratar dessa matéria. E isso tem crescido, né? Eu não sei aí estatísticas, mas de cada criança que nasce hoje está aumentando os casos aí de autismo. Tá bom, vamos lá. Mais alguma pergunta? Vamos entrar na pauta. Mudando a pauta. Sobre as pesquisas que a doutora tem feito nessa área, né? De. Tem surgido medicação nova? Eh, Quais são as novidades desse mundo aí do tratamento? Então, eu acho que o que tem avançado muito na pesquisa em saúde mental em geral são as tecnologias da imagem, então neuroimagem. A gente tem hoje condição de captar a imagem do cérebro, tanto em repouso quanto durante a realização de tarefas, Sei, e entender quais regiões do cérebro estão ativadas por um determinado estímulo, né? Como que é no estado de repouso, que a gente pensa que está em repouso, mas como que o cérebro está funcionando. Enfim, tem muita coisa da área de neuroimagem esclarecendo mecanismos sei, de processos cerebrais, e tem muita coisa para acontecer na parte da genética, para sei. entender quais são, né, as cascatas de eventos, né, que levam, em última análise, a uma célula, um neurônio que vai funcionar mal Sim, numa determinada região e como isso vai se refletir no comportamento, na cognição. Mas, infelizmente, até agora, isso não refletiu em melhores tratamentos, certo. né? A indústria farmacêutica não investe em um novo antidepressivo há pelo menos 20 anos. Nossa. Sim, cara. E então, Quem é o grande investidor hoje nessa área? São o governo mesmo, o as Estado, as universidades, universidades? as universidades no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, tem grandes organizações filantrópicas que Certo, recebem muitas doações de famílias de portadores de transtornos específicos, e o governo norte-americano é o maior patrocinador das certo, pesquisas em saúde mental. sei, E, ultimamente, tem tido muito interesse dessas agências de fomento internacionais, tem tido muito interesse por diversidade. Então, em vez dos estudos serem feitos só com populações brancas, de origem sei. caucasiana, eles estão querendo incluir latinos, pessoas de todas as origens, étnicas, culturais, para ter mais diversidade, para os resultados poderem ser mais generalizáveis, né? Sei. Então isso, eu acho que essas coisas estão acontecendo. Tem bastante coisa de tecnologia acontecendo, que é o que eles chamam dos vestíveis, né? Então são aplicativos que podem ter no celular ou em relógios, que a Sei. pessoa pode registrar o estado de humor, as emoções, assim como outros dados de frequência cardíaca, Sei. respiratória, condutância de pele, que dá para inferir algumas informações sobre estado de ansiedade, vigilância, Coisa boa, né? para monitoramento. Então, tem Ah, coisas de tecnologia assim. E na saúde mental, para as depressões muito refratárias, que não respondem a nenhum tipo de tratamento, agora está se conhecendo melhor a possibilidade de fazer implantes de marca-passo cerebral para sim. estimular determinadas regiões do cérebro associadas com a regulação do humor e Hum, assim trazer algum alívio da depressão. Mas isso ainda, para nós no Brasil, é ficção científica. Mas nos países europeus e nos Estados Unidos já é uma realidade. sei. Principalmente quem tem condição financeira, né? Isso é uma coisa interessante. Doutora Roseli, 2010 nós lançamos esse livrinho juntos aqui, que é um transtornos mentais e espiritualidade, né? Ela tratou aqui de 3 transtornos: ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Eu escrevi um pouco sobre a área pastoral, né? E recentemente a gente fez uma edição aqui pela Ezion, né?
Foi. Esse livro, acho que ele já foi publicado, acho que mais de 100 mil exemplares, né? Já vendeu Eu acho bastante. que é uma carência, aqui uma carência muito grande de você ter uma literatura escrita, eu não sei, por profissionais como a senhora, né, que milita da academia e está no consultório todo dia, faz pesquisa, de orientação para a população, ou impressão minha, ou tem muita coisa disponível para a população e a pessoa não tem acesso. Por exemplo, se a pessoa quiser ter um acesso hoje de um vídeo, onde ela encontraria isso? Não ser uma coisa assim aleatória, né? Chegar lá no Google, bater e... Eu acho que comparando com a comunidade norte-americana, a gente está em dívida Sei, com a população em geral, porque a gente não tem aqui muito essa tradição de associações de pacientes, né, sei, que fazem a advocacia pela causa, sei. né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, eu indico para os meus pacientes que têm bom inglês que usem o site da Fundação Internacional de Toque, por exemplo, que tem um Sei, conteúdo maravilhoso, mas a gente não tem quem faça isso aqui, por enquanto. Porque sei, se você quer ter um site, você tem que alimentar diariamente, você tem que ter sei, informação de boa qualidade. É um trabalho período integral. Ninguém sei. consegue fazer isso. Mas a gente tem algumas associações de portadores. Então, a gente tem, por exemplo, a BRATA, Associação Brasileira de Transtornos Afetivos. Pode ser que tenha alguma informação importante. Eh, eu recomendo que as pessoas procurem conteúdo de qualidade nos sites das universidades. Certo. Então, cabeção, anota aí. Procurar no site das universidades, tá certo? Não é uma coisa aleatória, porque a gente não basta ter conhecimento, é saber quem está fornecendo esse A conhecimento. fonte. A A fonte. fonte é muito É muito importante. importante, né? Eu acho que se você entrar no próprio site do Mackenzie, no portal, e ver lá a parte da graduação em psicologia, por Sei, exemplo, você vai saber o corpo docente, vai procurar um pouco do currículo desses sei. professores, vai ver o que que eles produziram. Mas eu acho que tem uma falta de um grupo de leigos que faça essa ponte entre o conhecimento gerado na universidade e a utilidade pública. Eu acho que isso falta mesmo. É uma coisa muito interessante, porque essa questão das associações dos portadores, né? Se juntarem para poder produzir conhecimento, sabe? E o americano, você sabe, tudo, sempre por trás tem um advogado para para processar, né? Mas é uma ideia muito boa. Foi criado aqui na Igreja de Pinheiros, né? Aquele GPANDA, né? Que é um grupo de pais de crianças autistas. E eles estão aí brigando, né? Eles têm programações como negócio de cavalo, de perfume. Eles estão batalhando mesmo Sim. pelos direitos deles, né? É um projeto lindo, assim. E também, por exemplo, o direito de estudar, né? Que é uma coisa que já está funcionando lá na escola do Mackenzie. A criança ela convive com as outras crianças, mesmo com Inclusão. autismo, só que isso tem para a universidade tem um custo, tem que ter uma pessoa ali, né? Eu fiquei na última cantata da Páscoa, né? Nós tivemos algumas crianças autistas participando da cantata, né? Tinha umas que entravam no piano, subia e tal, mas foi para o pai, né? Para a mãe que é uma coisa assim muito confortadora, né? Alguma pergunta a mais? Nós já chegamos aí aos 50 minutos aí. Já. Ó, a doutora Roseli tinha que fazer um contrato com a IPP-TV para gerar conteúdo aqui. Não sei que horas, né? Mas vamos ver se ela se aposenta aí, né? E ajuda a gente aqui, porque ela é uma profissional. E eu gosto dela porque você chega assim já, ela, com a voz mansa, ela já... Eu queria falar uma Calma. coisa, Certo. se eu puder. Claro. A gente está com um recrutamento aberto para alguns projetos de pesquisa de tratamento do toque. Ô, beleza. Ah, uma candidata aqui. Ó, brincadeira. Tratamento medicamentoso e com terapia cognitiva comportamental. Pronto. E a gente tem um WhatsApp web, Uhum. que é posso falar o número? Pode? Pode. 2661-6972. E se entrar em contato, a gente já manda um questionário de pré-triagem e quem sabe a pessoa é elegível e pode vir participar com a gente. Recebe o tratamento gratuito e é voluntário de um projeto de pesquisa.
É um projeto de pesquisa específico de algum... A gente está fazendo a neuroimagem, ressonância magnética, antes e depois dessas duas modalidades de tratamento para ver determinadas regiões do cérebro como que se são engajadas ou não por esses tratamentos. Coisa boa, tá vendo aí? Sim, entre em Então, contato, pessoal. Você que tem esse diagnóstico, né, de verdade. não, é uma forma de contribuir com a pesquisa, né? Nós temos aqui, a Júlia mesmo, que trabalha aqui para associações aqui na universidade, que ela trabalha fazendo esse tipo de pesquisa. Ela Uhum. levanta voluntários para se engajar nessa questão de pesquisa. Hoje tem na área de vacina, e agora, uma coisa boa, né? Para os tratamentos mentais. Sim. E se a pessoa tiver interesse em participar de outros projetos em outros transtornos mentais, eu sugiro que entre no site do Instituto de Psiquiatria do HC. Sabe? Aí, põe aí, tem um site da Eu acho que é ipqhcfmusp.org.br, alguma coisa assim. A gente confirma. Mas pesquisa aí. Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP, o Google manda, Tá certo. tá bom? Sim. Tá bom, doutora Roseli, as suas considerações finais aí, a senhora quer fechar fazendo alguma recomendação ali? Olha pro povo aí e diz, gente, vai. Eu quero fechar agradecendo a oportunidade de ter conversado com vocês e espero ter ajudado aí de alguma maneira a comunidade. Ajudou muito, ajudou muito. Então, essa gravação ficará disponível quando? Na próxima semana, terça-feira da próxima semana, às 19 horas. Claro, vocês vão fazer aí. Então, não perca, vocês vão ter aqui uma guru, né? A doutora Roseli, que vai estar orientando vocês sobre transtornos mentais. É a melhor psiquiatra que nós temos aqui em São Paulo, quiçá, no Brasil e no mundo. Ela foi a minha primeira, agora eu já estou... Os meus casos são, assim, muito perigosos, né? Corta isso, tá? Eu tenho uma banca de psiquiatras cuidando de mim, né? Cada um cuida de uma coisa. Cada uma parte do cérebro, tá bom? Então, muito obrigado. Continue com a gente. A Arivalcast, todas as terças-feiras, você pode continuar tanto no áudio, como também áudio áudio com imagem, né? Videocast. Videocast, tá bom? Mesmo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.